Olá, estamos aqui para mais uma aula de história, agora falando sobre a Primeira Guerra, né? Vamos dar um apanhado geral da Primeira Guerra e dos acontecimentos que antecederam, das causas, qual foi o estopim, né? As fases da Primeira Guerra Mundial e um pouquinho do pós-guerra. Então eu quero hoje falar com vocês sobre essa que é considerada a Grande Guerra, né? A Grande Guerra, ali no início do século XX. Teve muitas coisas que antecederam esse processo da guerra, até a rixa entre a França e a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, né? Então, naquele período já culpando a Alemanha, né, da guerra, saindo culpada, e nessa Primeira Guerra a gente vai ver aí as causas. Primeira coisa, grandes disputas imperialistas entre os países europeus. Então, o imperialismo já exercido aí pelos países europeus nas suas colônias, tanto na África quanto na Ásia. Então, uma das causas da Primeira Guerra Mundial é essa disputa entre as potências europeias desse período. Um nacionalismo exagerado, exagerado. É aquilo eu, né? E sentido desse nacionalismo da Alemanha, esse nacionalismo da França, esse nacionalismo já eminente na Rússia, na Inglaterra. Então, havia, né, o crescimento do nacionalismo nos países europeus e as disputas e rivalidades entre esses países já era evidente, né? A Alemanha com a França, né? Desde dessa guerra que eu falei no início, a franco-prussiana, a Rússia com o Império Turco na disputa de territórios, também aí a Alemanha e a Inglaterra, né? A Alemanha queria o lugar da Inglaterra de maior potência mundial, mas a Inglaterra vinha, né, do crescimento das suas colônias, vinha de um processo de enriquecimento e acúmulo, né, se tornando aí a burguesia mais rica do mundo, também de expansão do comércio, ao mesmo tempo a Inglaterra também era crescente, né, na indústria, e aí a Alemanha querendo tomar esse posto, né, e também, né, outra coisa que nós vemos nesse período é o expansionismo russo, mesmo a Rússia não tendo um grande exército, né, nesse período, né, a Rússia queria crescer, alargar suas fronteiras e conquistar mais territórios, né, mesmo ainda não sendo uma potência militar como outras nações aí nesse período. Qual foi o estopim? Né? Resumindo brevemente, o estopim foi o assassinato, né, do futuro imperador aí austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, né, por um sérvio nacionalista. Então, esse foi o estopim da guerra, mas não necessariamente essa foi a grande causa da guerra, como nós falamos aí, diversas causas da Primeira Guerra Mundial, tá? E diante desse estopim, a guerra explode e há o que nós dizemos é a política das alianças, né? Já dando início à Primeira Guerra Mundial, né? Tem a aliança aí Entente e também, né, a aliança que nós chamamos, né? Então, a Entente era a Rússia, a Inglaterra e França e Estados Unidos, né, depois. Então, esses eram os aliados de um lado e do outro lado, né, estava a aliança Alemanha, Império Austríaco e, entre parênteses, a Itália até 1915, né, depois que a Itália troca de lado aí. Então é um conflito de grandes proporções decorrente de disputas imperialistas, capitalistas e nacionalistas.
Então, a Primeira Guerra teve algumas fases. Primeiro foi uma fase de não conflito de 1914 a 1915, né? É uma fase de movimento, é uma fase de posse ali, movimento dos seus exércitos, demonstrando o poderio militar, demonstrando o poderio militar das nações. Então, é chamada essa guerra de movimento, né? Os exércitos são movimentados para a batalha. A segunda fase já é uma fase que não há tanta conquista de território, mas há o estabelecimento nos seus locais, que é chamado da fase das trincheiras, né? Até esse filme 1917, um filme é, de, de com muitas imagens e muita tecnologia. Esse filme demonstra ali como era a vida nas trincheiras, né? As trincheiras muitas vezes já tinha toda a estrutura para que o soldado pudesse ficar meses e anos naquele lugar. E também não era somente um local, tinha os locais de abastecimento, os locais que envolviam todo o processo também de comunicação nas trincheiras. Então essa é a fase aí de 1915 a 1916. E temos a terceira fase, que é a fase final, aí com a saída da Rússia da guerra, depois de diversas derrotas, né? Ela acaba saindo da guerra, e isso nós vamos falar em outra aula, mas também dando início à Revolução Russa, né? E o final aí da Rússia czarista. Então, é nesse processo que faz um tratado de paz e aí ao final, né, em 1917. O pós-guerra e as suas consequências, né? É um apanhado geral da Primeira Guerra, o pós-guerra e as suas consequências, né? Primeiro nós vemos aí em 1918, né, o plano dos 14 pontos, aí, que é o Tratado de Paz dos Estados Unidos. Também em 1919, vários outros tratados, e principalmente o Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha como grande culpada, né, da guerra, e é um revanchismo francês, e o Tratado de Versalhes com diversos pontos de devolução de território, de ressarcimento financeiro, e colocando a Alemanha como culpada nesse processo da Primeira Guerra Mundial, né? Outra consequência também é a mudança do mapa político europeu, com os diversos territórios que foram alterados aí com a guerra, né? Então, há essa mudança do mapa político também. Então, são consequências do pós-guerra. Tratado de Paz, Tratado de Versalhes, né? E também a mudança do mapa político europeu. Outra coisa é a subida dos Estados Unidos como principal potência e política, econômica e militar. Os Estados Unidos sai como vencedor, né? Na Segunda Guerra ainda mais, mas nessa Primeira Guerra aí ele entra e participa, sai como um grande vencedor crescente, né? Tanto politicamente, economicamente e militarmente, né? Tudo bem, mas não é no território americano, a guerra não foi no território americano, então não teve grandes perdas, mas mesmo assim ele sai como grande vitorioso. Mas também uma consequência da Primeira Guerra é o aumento do nazifascismo, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, então há um aumento aí nesse processo. Também a criação da Liga das Nações e a diminuição nesse período do Estado liberal e aumento da tecnologia bélica. As nações pós Primeira Guerra aumentaram, né, o seu poderio militar, seu poderio aí para uma futura batalha, como nós conhecemos e sabemos a história da próxima Grande Guerra Mundial. Então, esse foi um apanhado geral, um resumo para você da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Até a próxima aula. Você pode deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aí no canal. Um abraço, até a próxima.